CBN em bom português. Com ele, o mestre da língua portuguesa em Ponta Grossa, Paulo Rogério de Almeida, que vai assistir a gente com dicas importantes de português hoje, né, professor? Parabéns, cara. Tivemos uma aula aqui antes, no intervalo. Não, que é isso, Que cara. isso. Não custa reforçar, então, essa ideia, assim. Assistir, no sentido de ajudar, não pede preposição, tá? Então, eu estou assistindo ao jogo? Não, estou assistindo ao jogo porque estou ajudando. Então, eu sou gandula. O gandula assiste o jogo. Naturalmente, para assistir o jogo, ele tem que ver, acompanhar, estar presente. Então, ele assiste ao jogo. Ele faz os dois, o gandula, Faz no as caso. duas coisas. Já, por exemplo, o juiz, ele não pode assistir o jogo, ajudar. Ele pode assistir ao jogo enquanto acompanha o jogo, enquanto participa. Mas é que tem um monte de torcedor agora que se retorceu falando que tem juiz que assiste o jogo, que ajuda o time adversário. Que é o VAR. Em tese não pode. E o jogador em campo assiste o time dele, né? Porque ele está ajudando o time dele. Enquanto assiste ao jogo, vendo, acompanhando os lances. Esse exemplo foi muito legal, porque a gente estava falando disso, já falou várias vezes, mas a prática do futebol ali acaba, acho que, trazendo um pouco mais de ajuda ali, né? Até porque são duas ações simultâneas, né? Isso. Para reforçar, dá para pegar o médico. O médico está na sala de operações, ele está assistindo o doente, o paciente, está ajudando. Depois vai, digamos, no dia seguinte até o quarto, como é que é? A senhora está bem? Ou o senhor está bem? Então, está assistindo ao paciente. Marcos Andrade está assistindo ao programa, mas está assistindo o programa porque é ele que manda em tudo isso aqui, né? Exato. Ele é o técnico. Marquinhos agora podendo aparecer. Dá um tchauzinho para a câmera. Exatamente. Nós estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook, conversando com o professor Paulo Rogério de Almeida. Professor, fala. Hoje a gente tinha aí um tema inicial que é explicar diferenças, né? Isso. Em relação a ofício e requerimento, por exemplo. Dentro dessa ideia do bom português, nós vamos pegar uma parte mais técnica. Então, por exemplo, eu posso redigir um ofício? Não, não sou autoridade. Tá? Agora, houve eleição no departamento, fui eleito chefe do departamento, eu posso redigir, emitir um ofício, que é um documento de autoridade. Agora, eu, a pessoa física, digamos assim, sem ser autoridade, posso redigir um requerimento, requerer algo. Então, a gente tem notado muita falha nisso, sabe? Vamos redigir um ofício pedindo... Não, você não pode. Se é uma autoridade constituída, eleita e tal, posso, tá? Tá. Eu sou diretor de uma creche, por exemplo. Eu, como diretor, não posso fazer ofício, mas a creche pode. Então, a creche faz ofício e eu assino lá, Paulo Rogério, presidente. A instituição faz o ofício e você assina como responsável dela. É autoridade, exato. Entendi. E isso não vale só necessariamente para algo eleito em si, uma empresa grande. A CBN aqui, por exemplo. A CBN pode fazer um ofício... Ela pode e o diretor assina como responsável. Tá? Não que ele tenha sido eleito para o cargo. Sim. Mas é uma instituição, é uma empresa, é considerado uma autoridade. Tem uma hierarquia ali. Mas, embora o ideal fosse, fazer um requerimento e não um ofício. Como foi quando eu fiz uma solicitação à Prefeitura de Ponta Grossa para ter a vaga de imprensa aqui para a rádio, para estacionar, para ficar mais fácil para a gente sair para as reportagens. Isso é um requerimento. Isso, exatamente. Você, como mesmo sendo funcionário da rádio, não poderia gerar um ofício. A não ser que a empresa, a rádio, né, como empresa, né, CNPJ e tal, faz o ofício e você assina como um representante legal. Ele tinha ali, né, o papel timbrado, as coisas e tudo mais, mas eu acho que é mais um requerimento mesmo, como o senhor mencionou. Mesmo timbrado, um requerimento. O ofício é algo muito, como a palavra já diz, oficial, algo mais... parece assim que tenha um critério, como o senhor mencionou, de eleição, de uma constituição assim, da empresa, enfim. Né? Exato. É como, por exemplo, você nota, muita gente se chama de excelência. Excelência é só para autoridade eleita. Tá? Um juiz, por exemplo, não é excelência. Um prefeito, um vereador, tá? Um reitor, não, porque não houve uma grande comunidade. Então, não é uma excelência. Então o reitor não é excelência. Não é. Quando chefe de departamento, fui eleito, mas ainda não é num plano tão amplo que possa chamar de excelência. Mas o juiz, o senhor mencionou, mas um juiz do STF, por exemplo, ele é uma excelência. Não. Mesmo ele tendo, porque ele foi indicado, ele foi aprovado pelo Congresso. Mas ele foi aprovado pelo Congresso. Não houve uma eleição assim. Não foi como a gente vai na urna, no caso. Isso. Exatamente. Então, a excelência é para quem foi escolhido na urna. De pronomes de tratamento. Tá? Então, prefeito e vereador são excelências.
Exatamente. Prefeito, governador, Sim. presidente. Foi eleito, assim, houve uma eleição, urna, votação e tal. É excelente. Geral, assim mesmo. Se for Isso detalhe, sociedade de classe, não, né? Se for da sindicato, língua não. portuguesa, vamos chamar assim, bem especificamente, língua portuguesa. Pessoa de respeito, senhoria. O que me chama a atenção, por exemplo, na mídia geral, é não tratar a pessoa por você. Não custa o repórter ou a repórter assim, Vossa Senhoria, o senhor, a senhora. Mas eu acho que fica muito formal daí também, professor. Se for pensar nessa questão da mídia, como os meios de comunicação de massa, eles têm um caráter de aproximar com o público, acho que é um pouco por conta disso, né? Acabaria Sim. ficando formal demais na hora que você está conversando com uma população muito heterogênea, né, no caso. Isso. Mas o senhor, eu acho que precisa ter um cuidado, né? Eu ainda achei elegante, sabe? Uhum. Assim, bem educado. A não ser que a pessoa tenha a mesma idade e um pouquinho Sim, mais jovem, né? Tá, mas não custa. O senhor, tudo bem? A senhora, tudo bem? É que às vezes, mesmo sendo mais jovem, tem uma função, um cargo de uma autoridade, Tem por exemplo, função. como se fosse um vereador, você vai chamar de senhor, né, no caso, né? Isso, ou excelência. São as dicas importantes para o nosso dia a dia e as diferenças. Então, você já sabe agora, ofício e requerimento. Isso Além das mesmo. outras dicas que a gente deu aqui nessa conversa gostosa com o professor Paulo Rogério de Almeida. Professor, obrigado por mais uma semana. De nada, sempre às ordens. Senhores ouvintes, por favor, enviem seu... Tá lá o WhatsApp, tá lá Tem um e-mail também, e-mail, jornalismo@cbnpg.com.br, para você que está nos Isso. ouvindo apenas. E o Exato. WhatsApp, o 429-9994-0265. Você que está nas nossas redes sociais, pode mandar também por elas. Um abraço, professor. Boa semana. Outro. Obrigado, igualmente.